Senhoras e senhores, bom dia. Eu estou Eustáquio Andréa Patunas e sou o moderador desta atividade. Falo da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e em nome do presidente desta atividade, do primeiro Congresso Internacional Online Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose. Registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose e dos senhores vice-presidentes. Damos a todos nossas boas-vindas. O tema desta palestra de hoje é autoconhecimento, essa tal felicidade. E será apresentada pela senhora Lúcia Helena dos Santos Cordeiro. A palestrante nasceu na cidade de Santos, em São Paulo. É mestre em Educação, Administração e Comunicação, MBA em Gestão Humana e Organizacional, especialista em Psicologia Positiva e Desenvolvimento de Lideranças e Formação Transdisciplinar Holística pela Unipaz. Faz parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Santos, desde 1993, onde é instrutora dos graus Peregrino e Manu. A palestra que agora será apresentada abordará os seguintes itens. A busca incessante da humanidade é pela felicidade. Mas o que é a felicidade? Como conquistá-la? É possível acelerar esse processo? A palestra que agora será... Neste momento, passo a palavra à senhora Lúcia Helena dos Santos Cordeiro para que desenvolva o seu tema. Bom dia a todos. Compartilhando a tela, mas eu depois já vou começar a conversar agradecendo. Agradeço inicialmente aos dirigentes da Sociedade Brasileira de Eubiose pela confiança e honroso convite. Agradeço também aos organizadores, em nome do venerável Leonardo, no qual eu cumprimento todos os demais, equipe técnica e parceiros deste evento. Também quero agradecer a nossa querida irmã Lourdes, aqui do Departamento de Santos, que contribuiu com fotos muito bonitas da nossa cidade de Santos para enriquecer os nossos slides. E ao Grego pela moderação e parceria nessa última semana. Aos congressistas, um agradecimento especial pela disponibilidade de estar conosco nesse Domingo dos Pais. Portanto, pais, não pais, um feliz dia e que sejamos felizes, já que vamos tratar do tema autoconhecimento, essa tal felicidade. Bom, desde que o ser humano se entende ou se reconhece como ser humano, ele vive em busca dessa tal felicidade. Mesmo agora que nós fomos pegos distraídos, vamos dizer assim, por essa pandemia, por uma experiência completamente nova, provavelmente continuamos ainda em buscar essa tal felicidade à medida que também buscamos superar esses obstáculos que propositadamente são nos colocados ao caminho para acelerar essa evolução. Assim, existe sim um método, uma técnica, talvez não, mas uma forma de nós buscarmos essa tal felicidade. Então, vou começar a fazer um resgate, histórico, porque é muito importante que nós entendamos por que sempre esse ser humano foi em busca dessa tal felicidade. Se nós pegarmos os filósofos, os grandes filósofos, nós vamos ver que eles já se debruçavam sobre esses temas. E eles, inclusive, vêm desde a época pré-socrática, quando nós tínhamos Pitágoras, Heráclito, Tales de Mileto e outros, antes de Sócrates,
que já estavam buscando tratar desse tema. E quando nós falamos dos contemporâneos, e nós, hoje em dia, só pesquisarmos, né, no Google, centenas de palestras, webinars sobre felicidade. Mais recentemente, nós temos esses filósofos contemporâneos, Mário Sérgio Cortella, Karnal, Pondé, etc., também buscando se debruçar sobre eles. Mas o que é felicidade? Bom, se nós buscarmos etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, nós vamos ver que ela significa, dependendo do local que a estudava, algo muito parecido com o que foi trazido até então. Nas línguas latinas, a origem da palavra felicidade vem de felix, depois colocado como felicitas, que simboliza aquele que é afortunado, que ele é fértil, que ele é frutuoso, no sentido aquele que se permite gerar frutos, ou seja, de uma forma metafórica, né? Mas quando nós vamos buscar no grego antigo, porque tem variações mesmo na própria língua grega, nós vamos observar que ela vem da palavra olbos, e olbos significa, e aí já começa a fazer sentido, aquele que tem o poder divino, aquele que é abençoado, aquele que é próspero. E vem também dessas palavras gregas o próprio sentido daquele que é entusiasmado, entel, Deus, aquele que traz a potencialidade divina dentro de si. Mas conceituar felicidade nunca foi fácil. Mais recentemente, eu digo, né, com o George Moore, que esteve conosco de 1873 a 1958, ele dizia que felicidade, na realidade, é algo indefinível. E ele recomendava que era até melhor nem incluirmos tal palavra no dicionário, porque causaria tantas celeumas que era melhor nem colocá-la. Olhe lá a expressão que ele deixou nos seus artigos, né? É verdade, mas o que é felicidade? Bom, nós somos 7 bilhões de seres únicos no planeta. Se nós ousarmos, e muitos já fizeram, se permitiram essa ousadia, perguntar para muitos deles o que é felicidade para você? O que é ser feliz ou estar feliz para vocês? E nós, evidentemente, obtivemos diferentes respostas. Para muitos, ser feliz é ganhar na Mega Sena acumulada. Aliás, ontem eu já vi que ela está acumulada em 11 milhões. E talvez esteja alguém pensando, eu vou ganhar e vou ser feliz. Para outros, é conhecer o mundo inteiro, poder aprender com diferentes culturas, etc. Para outro, é ter sucesso. E nós vamos ver que o conceito de sucesso também é muito difícil, porque tem diferentes variações. Para outro, é casar, ter filhos, etc. Para muitos, ser feliz é aquele comercial famoso de margarina, onde todo mundo já inicia o dia com um sorriso de orelha a orelha, né? Para outros, ser feliz, ou eu estarei feliz quando eu conquistar aquela minha casinha no campo. O outro não, diz, eu já moro numa cidade louca, eu quero morar em Santos, perto da praia, etc. Mas para muitos, quando perguntados o que é ser feliz, ou quando é que você reconhece que você tem momentos de felicidade, eles vão responder, é quando eu conquisto o pão de cada dia, o alimento que me permite viver talvez mais um dia. Para outros, a possibilidade de estudar. E para muitos, olha, se eu viver em paz já está muito bom. Mas até o viver em paz também não é muito fácil, né? Mas a sabedoria popular até complementa esse conceito. Eu preciso de paz de espírito. Olha que interessante a sabedoria ali contínua, né?
Para outros, independente das dificuldades que a vida já lhes trouxe, como, por exemplo, o Nick, né, que realiza coisas e ele pula do avião, ele nada, ele faz uma série de coisas, dá palestras brilhantes e não tem pernas nem braço, e ele diz, eu nasci assim, eu tenho que extrair o potencial que está dentro de mim e que independe desse corpo físico perfeito. Ou essa paralímpica linda, né? Ou a bailarina que realiza o seu sonho, mesmo não tendo seus membros. Ou seja, o conceito de felicidade, ele é amplo. E tem muitos que, eu estou feliz ou serei feliz, porque tem gente que, inclusive, conjuga isso associada a uma possibilidade. Quando eu encontrar a minha alma gêmea, como se fosse filme da Disney, onde todos são felizes para sempre. Entretanto, na vida, e aí o pessoal acrescenta, na vida real, lógico que a vida é real, né? Nem precisaria acrescentá-la, mas nessa vida pode ter certeza que após essa lua de mel, talvez até possa, já saída da grande festa de casamento, já começam a pensar, nossa, temos contas a pagar, tem que pagar a festa, tem que pagar o apartamento e uma série de coisas. Então, felizes para sempre não significa viver eternamente em estado desconhecedor das outras experiências, que efetivamente são aquelas que nos enriquecem como seres humanos que somos, né? Então, o que é ser feliz? Bom, para muitos, ser ou estar feliz é ter sucesso. Só que sucesso não é a chave da felicidade, muitos já disseram. Ao contrário, a felicidade, ou seja, aquele que busca estar predominantemente feliz, independente das intempéries, das turbulências, principalmente dos cenários atuais, é que vai sim conduzir ao sucesso, né? E essa tal felicidade. Gosto muito da frase de Carlos Drummond de Andrade, que dizia, olha, ser feliz sem motivo algum, isso sim é a mais autêntica forma de felicidade. Quando nós buscamos respostas para além desses jargões, desses chavões, etc., né? Nós que estamos numa escola iniciática, nós vamos perceber que a importância que damos a esse termo está ligada ao ego. E ser feliz é da alma. E nós sabemos que a alma é um conjunto de experiências tratadas pelo nosso corpo emocional e pelo nosso veículo mental. Quando nós, sim, estamos em equilíbrio, nós podemos, mesmo enfrentando uma série, né, de experiências, porque são todos aprendizados diários, nós podemos dizer, nossa, como sou ou como estou feliz. Ser feliz é da alma. Nós falamos que desde que a humanidade, né, se reconhece como tal, ela já vem se debruçando sobre o tema, então nós trouxemos alguns desses filósofos que efetivamente deixaram, e até alguns tratados especificamente sobre esse tema. Se nós pegarmos o Tales de Mileto, quando a gente fala Tales de Mileto, Mileto não significa sobrenome, hein? Porque na Grécia eles colocavam o sobrenome e o local onde haviam nascido. Então, Tales, da cidade de Mileto, que é a atual Turquia, né? Ele dizia que é feliz quem tem um corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. O que ele quer dizer boa sorte? Não é também a sorte tal qual nós aqui no Ocidente, né, costumamos mais modernamente conceituar. Ele já estudava que o sortudo é aquele que se coloca no mundo com a alma bem formada, ou seja, aquele que se coloca no mundo de uma forma virtuosa, aquele que busca aprimorar o seu caráter. Então, olhe lá como as coisas já vão fazendo um sentido maior para nós do que somente os conceitos rasos
de conquistar posições, poder, status ou coisas. A felicidade, infelizmente, ela foi muito coisificada, quando, ao contrário, ela só é efetiva, eficaz e afetiva quando nós buscamos a essência nela contida. Se nós pegarmos Demócrito, da cidade de Abdera, ele dizia: felicidade é a medida, o prazer e a proporção da vida. E complementava que, para ser feliz, é preciso deixar de lado as ilusões e alcançar a serenidade. Mais uma vez, ele nos traz, né? Deixa de lado as ilusões, aquilo que nós julgamos, muitas vezes até antecipadamente, que vai nos fazer felizes. Quando? E geralmente vem antecipado, né, pelo advérbio de tempo, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na loteria, quando eu casar, quando eu descasar, quando eu comprar tais coisas, quando eu tiver tais bens. Não, isso é o mundo que ele chama das ilusões. Agora, quando nós serenizamos a nossa mente e o nosso coração, aí sim conquistamos essa tal felicidade. Epicuro também se debruçou sobre o tema e nos legou: a felicidade humana não depende dos deuses, depende sim da compreensão do homem. Quando esse homem vier a ter sobre a natureza, ou seja, como age em relação à natureza e da sua capacidade de agir em conformidade com ela. Nós somos um microcosmos dentro do cosmos. Aquilo que fazemos, e aí tem os 3 pontinhos, ou deixamos de fazer, afeta, impacta no todo. Portanto, a felicidade não depende dos deuses, ficar esperando acontecer. Aliás, do céu nada cai, né? Eu lembrei uma frase que um professor brincava, que do céu só caem 3 coisas: chuva, avião, infelizmente, e às vezes um cocô de passarinho. Mas dizem que cocô de passarinho dá sorte. Felicidade é a saúde do espírito. Porque ser saudável vai além do corpo físico, é ser saudável físico, mental, emocional e espiritual. É ter conexões superiores. Isso sim é a verdadeira palavra religião, que é religação com algo superior. Platão, né? Platão, fantástico. Ele, quando trabalhou no mito de Platão, na caverna de Platão, ele dizia que nós tínhamos, e ele dizia que nós nos espantaríamos quando deixasse a ignorância. Lembrando que ignorar não é palavrão, ignorar significa desconhecer. E que quando nós nos permitimos conhecer o caminho que existe para acelerar esse processo, efetivamente seremos felizes. Mas Platão, ele ainda foi muito além. Ele trabalhou muito o eixo político. E ele procurou, dentro do seu projeto político, ele dizia que o cidadão, aquele melhor preparado, ou seja, aquele que sairia da caverna, iria buscar o conhecimento, deveria governar a polis. Polis era a cidade, né? Por isso que veio a origem da palavra política, poliéticas. A cidade deveria ser governada por aqueles com ética, com caráter, melhor preparados, em benefício de todos. E ele disse que esse governo da polis deveria garantir o bem supremo, que é a felicidade para todos os seus habitantes. Bem parecido, né, com o que a gente vê por aí. Mas tudo bem. Estamos falando como vem sendo tratado. Aristóteles, então, ele dedica série de livros, artigos, poemas sobre felicidade. Eu apenas pensei algumas máximas, porque acho que são relevantes nós trazermos hoje. Ele dizia que a felicidade, o sentido e o propósito da vida, esse sim deveria ser o único objetivo e finalidade da existência humana.
Ele também diz que felicidade e saúde, olha, novamente, resgatando, né? Porque lembrando, Sócrates foi professor de Platão, Platão foi professor de Aristóteles. Então, ambos com pequenas variações, porque são seres únicos e seres pensantes, mas todos eles se debruçaram também sobre o tema da felicidade. Então, felicidade e saúde estão muito inerentes dentro dessa quadratura do círculo, que é exatamente saúde física, mental, emocional e espirituais. E que isso é incompatível com a ociosidade. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa ociosa, ele dizia que teria difícil de chegar ao término da sua existência dizendo que foi feliz, porque ele não se permitiu colocar em ação diferenciada no mundo. E ele falava, né, que a felicidade, na realidade, pertence àqueles que bastam a si próprios, que não ficam buscando fora a felicidade, aqueles que buscam dentro de si, aqueles que não terceirizam a sua felicidade. E ele dizia ainda que a felicidade deve se identificar com a atividade pensante, já que somos seres humanos. E essa terminologia, esse sufixo humanos, vem do grego humanas, que significa mente, por isso criaturas humanas, seres humanos. Então, esse sufixo significa que é através da nossa mente que nós vamos nos aproximar da divindade. Quando nós falamos de Sócrates, né, que viveu em Atenas, 470 a 399 anos antes de Cristo, ele dizia que homem não é só corpo. O corpo é o suporte para a evolução, mas o homem é principalmente alma, esse caldo entre o veículo emocional e o veículo mental. E a felicidade é o bem dessa alma. E que para alcançar a felicidade, o homem precisa, olha, novamente ele falando da conduta virtuosa e justa, né? Porque Sócrates trabalha muitos conceitos de justiça, também muito além do que se trabalha hoje o termo, vai muito além e vale a pena conhecer o legado dele nessa área. Tanto ele trabalhou o tema felicidade, que quando ele estava indo a caminho, né, ele ia tomar a cicuta, porque ele foi condenado, e todos os seus discípulos e admiradores, tentando demovê-lo daquela ideia, falaram, ai, não vai, nós temos uma série de perguntas para fazer a você. Ele chega e diz, eu decidi que vou. Portanto, vocês só têm uma pergunta que podem me fazer. E ele aceita uma das perguntas feita pelo seu discípulo, que tinha a ver com o que ele trabalhara a vida inteira. E a pergunta do discípulo foi, o que eu preciso fazer para ser feliz? E ele responde, Nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. E terminando isso, se permite ser conduzido a tomar a cicuta, né? Ele sabia o papel relevante que teria para a humanidade, ele sabia que tinha que passar por isso para deixar esse legado. E a felicidade, ele continua sendo buscada através das eras. Se você pega Manuel Kant, né, um filósofo iluminista, que escreveu o livro, que muita gente diz que livro grosso não gosta de ler, ele escreveu Crítica da Razão Pura, e ele trabalha, assim, mais de uma vez no conceito de felicidade. E ele influenciou tanto no seu pensamento político que o termo felicidade, a palavra felicidade, como direito inerente ao ser humano, direito do homem, passa a ser consignado na Constituição dos Estados Unidos em 1787. Olhe lá como continua a jornada com a palavra sendo conduzida, né, por todos esses seres. Mais recentemente, né, Dalai Lama, escrevendo o livro A Arte da Felicidade, entrevistado por um jornalista, foi-lhe perguntado, Dalai Lama, qual é o objetivo da vida? E ele respondeu, para mim, né, ele sempre muito cuidadoso, o objetivo da vida é perseguir, ele usou esse termo, é perseguir a felicidade. Vai em busca aonde ela estiver. Por quê? Somente pessoas felizes
são capazes de conduzir outras à felicidade. E é bem verdade, né? Cada um só dá aquilo que tem dentro de si. E a boca transmite, né? Exterioriza o interior. Então, vamos perseguir a felicidade. Nos últimos 5 anos, a disciplina mais buscada tem lista de espera, porque ela não é obrigatória na Universidade de Harvard, é do professor e escritor, né, o Tal Ben-Shahar. É o curso mais concorrido, que é sobre a felicidade. Ele busca provocar reflexões de como nós podemos ser felizes, sim. E ele, né, um dos conceitos perguntados para os jornalistas, para ele também, porque ele é muito assediado, do que depende essa felicidade? Ele diz, olha, se for para responder bem rápido, eu já vou assegurando que felicidade depende do nosso estado mental, olha, novamente consignando com a mente, e não de nossa conta corrente. Tanto é que muitas pessoas, entre aspas, consideradas por muitos bem-sucedidas, sejam intelectualmente, financeiramente, cheia de posses, têm tido altos índices de suicídios, depressão, burnout, pânico e etc. Né? Se nós pegarmos desde todo o princípio da sabedoria das idades, nós vamos ver que em todas as teogonias, filosofias, etc., principalmente as orientais, elas sintetizam que o grande propósito da nossa existência é nós sermos felizes. E alguns dos orientais, taoísmo, etc., ainda coloca o nosso único propósito é sermos felizes e vitoriosos. Só que nós aprendemos, né, na Sociedade Brasileira de Obiose, que nós não podemos nos ater às letras que matam, nós temos que ir por trás das letras, inteligere. Pessoas inteligentes são aquelas capazes de ler entre as letras e por detrás das letras. E, portanto, quando os orientais falam e acrescentam sermos felizes e vitoriosos, nós devemos fazer a seguinte leitura: vitoriosos sobre nós mesmos. Então, bela reflexão, né? Por quê? A felicidade, ela bate muitas vezes na nossa porta, mas ela não gira a maçaneta. Quem decide se ela vai ter a permissão para entrar ou não entrar somos nós. Por isso que na mitologia grega, né, que é simbolizada aquela deusa linda, maravilhosa, da oportunidade, careca, que ela só tem um rabo de cavalo saindo do meio da testa, ela está sempre permeando a humanidade e muitas vezes, quando ela se posta na nossa frente, nós não a enxergamos, porque ela vem num segundo e nós temos um segundo para segurá-la por esse rabo de cavalo que sai do meio da testa. Infelizmente, nós sempre estamos olhando para outras coisas e ela vai e se apresenta no momento seguinte para outro. E essa pessoa que a agarra, nós ainda, talvez por inveja, somos capazes de dizer, né? Nossa, fulano é tão sortudo. Não. Felicidade é igual a deusa da oportunidade. Ela está sempre presente, mas ela é propositadamente fugaz, para que nós possamos dar o verdadeiro valor a ela. Quando Fernando Pessoa fala que navegar é preciso, a palavra navegar vem de nave. Nave é aquele espaço que começa na porta de um templo de medida canônica e vai até o altar. Por isso que dizem, a noiva está adentrando a nave. Para o discípulo, a iniciação significa, é aquele que se permitiu dar o primeiro passo, rumo à conquista da sua iluminação ou de ampliação do estado de consciência ou de um estado superior do ser. Então, navegar é preciso. Buda dizia também, né? Pode ser uma longa caminhada, mas nós temos que ousar atravessar essa nave dando o primeiro passo. Para isso, nós temos que ser 100% responsável por esta felicidade. Não deleguemos, não delarguemos a felicidade no bolso para colocar a chave ou nas mãos de outrem, né? Por quê?
Quando nós ousamos buscar ser felizes, significa que nós estamos correndo riscos. Mas o que é viver? Viver é correr riscos. E se der certo, oba, felicidade. E se não der certo, aprendizado, sabedoria. Ser feliz ou não é sempre a opção diária. Eu escolho, todos os dias, ser feliz. Minha primeira palavra do dia é gratidão pela oportunidade de mais um dia e optando por ser feliz, porque assim eu também ouso, né, uma ousadia, tornar outras pessoas que estiverem comigo um pouquinho mais felizes. O que a gente observa é que, às vezes, a felicidade está ali, né? Nós vimos que está batendo na porta. E as pessoas estão lá no quintal procurando o trevo de 4 folhas para colocar na carteira para dar sorte. Sem palavras para isso, né? Clarice Lispector também trata bastante, né? E eu pensei algumas coisas interessantes deixadas por ela. Ela diz que ser feliz é uma responsabilidade muito grande. Pouca gente tem coragem de ser feliz. Porque ser feliz dá trabalho. E o trabalho, nem sempre ele é visto como algo, como nós aprendemos, né, na eubiose. Trabalho significa o sacrifício, o ofício sagrado, aquilo que nos eleva, nos impulsiona ao crescimento, à jornada evolutiva. E não sacrifício. Tem gente que tira o sacrifício, tira o O e põe o I. Então, e coragem é agir com a voz do coração, a voz da intuição. Então, acho que ela estava intuída quando falou que pouca gente tem, sim, coragem. Mas onde eu posso encontrar essa tal felicidade? Qual é o caminho? Bom, não existem fórmulas mágicas para a felicidade. Seria, né, muito cruel chegar e falar, não, nós temos uma fórmula mágica. Não, nós temos. Mas nós podemos dizer que felicidade não é uma meta. Ela é um processo. E esse processo começa dentro de nós. Se nós nos ativermos a 3 palavrinhas que começam com auto, e olhe lá, a palavra auto significa aquilo que depende única e exclusivamente de mim, indelegável. Nós vamos ver que esse processo pode sim ser acelerado. A primeira palavra é o autoconhecimento. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito maior? Não é possível que eu nasci em Santos, numa família pobre, começando a trabalhar com 11 anos só para pagar boleto. Eu devo ter um propósito maior por aí. Quais são os dons, virtudes, talentos que eu fui brindada à hora de nascer? Esses pontos fortes que eu preciso trabalhar em prol da minha evolução. E os pontos de melhoria, eu não devo esquecer deles, mas tem que andar junto. Aquilo que fomos beneficiados como fortalezas e os pontos de melhoria. E aí sim atingimos o equilíbrio. Se eu me conheço, eu vou para o segundo auto, que é o autodesenvolvimento. Desenvolvimento significa eu deixar de me envolver com aquilo que não faz sentido, que não vai me levar à felicidade autêntica, plena. Ou seja, eu vou buscar equilibrar, né, meus aspectos que não são tão ok, os negativos, transformá-los em positivos. E aí sim eu conquistarei o terceiro, que é a autotransformação, uma belíssima palavra que diz, que vem de 3 outras, transforme ação. Nós estamos aqui para transcender a forma atual. Só que para transcender a forma atual, eu preciso me colocar no mundo diferentemente. É possível acelerar esse processo? Sim, sim. É muito mais do que possível. Quando nós nos permitimos resgatar essa sabedoria iniciática das idades em locais sérios, onde efetivamente, eficazmente, nos conduzam a esse próximo degrau. E a eubiose, ela buscou, né, nos trazer ao longo dessas eras essas respostas, porque a eubiose é a ciência e a arte de bem viver. Bem viver não é ficar nessa linda foto tirada pela irmã Lourdes,
na nossa Praia de Santos, né? Então, bem viver significa viver em harmonia com as leis universais, ou seja, viver em harmonia com as leis da natureza das quais fazemos parte. Nós somos indissolúveis, indissociáveis das leis da natureza. Ter clareza que todos nós nascemos para evoluir, trazemos essa semente imanente em nós, e que nós também sabemos que ação leva a reação. Eu posso ter um good karma, um bom karma, ou um bad karma, um mau karma, dependendo das sementes que eu plantar. E tudo é cíclico. Tem horas que a felicidade não é eterna por isso. Tem hora que eu tenho que passar por experiências, às vezes dolorosas, para acelerar o meu processo. Porque tudo é polar, tudo é dual, como lei universal, né? Quando alguém diz, tem uma dica, tem um caminho, bom, o acróstico via, nós aprendemos da eubiose que vivem de vontade, firme querer, não é desejo, o firme querer de nos colocarmos nessa trilha evolutiva. Para isso, nós temos que ter, desenvolvendo o tempo todo o nosso mental, a nossa inteligência, cada vez mais deixando de ser seres concretos e já nos permitindo abstrair para buscar os conhecimentos exigidos, né, para esses novos tempos. E o amor como eixo, permeando a vontade. Então, não deixa de ser uma via, um caminho, um itinerário. E é somente da harmonia desses três princípios que temos a base da evolução e a tal felicidade. Antes de falar sobre esse último slide, eu vou contar, já que agora tudo é storytelling, uma historinha da dona Tartaruga que buscava a felicidade. Então, aos 102 anos, a dona Tartaruga, numa crise de meia-idade, ela começou a pensar, estou muito insatisfeita, estou me sentindo infeliz, cansada dessa rotina, acho que eu vou entrar em depressão. Então, ela rapidamente procurou o João de Barro, que é tido como o melhor corretor imobiliário da floresta. Então, o João de Barro a levou para conhecer diferentes casas, e ela não ficava feliz, ela não se sentia como num lareira, o local da brasa, do fogo sagrado, ela não se sentia feliz em nada que ele apresentava. Então, cansados, quando chegou perto de um rio, o João do Barro falou, vamos tomar um pouquinho de água antes de continuarmos a nossa trajetória em busca dessa felicidade, dessa casa que ele vai fazer feliz. E ela, ao tomar água, olhando para o lago, ela se viu e falou, seu João de Barros, não precisamos mais procurar casa nenhuma, porque eu percebi que a casa que eu buscava, eu sempre a carreguei comigo. Portanto, felicidade, no fundo, é simples ser feliz. Mas, como diz o Leone, aquele cantor, né, na sua música, Nas Margens de Mim, olha que interessante. No fundo, é simples ser feliz. Difícil é ser tão simples. Gratidão a todos pela oportunidade, a honra, a disponibilidade de estar comigo e com essa equipe maravilhosa neste domingo. Gratidão. Olá, então, obrigado, Lucelena. Vamos partir, então, agora para as perguntas, né, que o pessoal acabou mandando aqui no chat. E a primeira pergunta diz mais ou menos assim, felicidade é um estado de ser? Os filósofos asseguram que sim. O ser humano é que busca no estado de ter. E quando muito tem, percebem que nada tem. Ele é um estado de ser. É a busca da essência que em nós habita. Quando nós falamos que queremos conhecer o mundo, muitas vezes nós esquecemos de fazer a grande e importante, eu acho que a mais importante viagem, é a viagem interior. Então, é um estado de ser, sim. Bacana. Segunda pergunta. Estamos indo rápido, né?
Posso encontrar no outro a minha felicidade? Eu diria que não. Por quê? Felicidade não se terceiriza. Nós falamos isso, inclusive. Não se coloca a chave da felicidade no bolso alheio. Porque ninguém, inclusive, deve ter esse fardo de ser responsável pela minha felicidade. Eu acho que é um fardo muito grande. Se cada um de nós buscarmos individualmente essa felicidade, nós teremos sim a humanidade, ou seja, uma unidade feliz. Não devemos não delargar essa tal felicidade. Estou falando como Lúcia Helena e Claro, bem depois de estudiosa com esses filósofos que eu amo, né? não tenha dúvida. E vamos para a última, então. Última pergunta. Felicidade é algo duradouro ou temporário? Qual é o seu ponto de vista, Lucilena? Eu acho que propositadamente ele é uma série de circunstâncias. Aliás, né? Já existem também filósofos mais contemporâneos que dizem nós somos nós e as nossas circunstâncias. Ou seja, uma série de circunstâncias é que podem dizer que nós temos momentos predominantemente mais felizes ou menos felizes. Entretanto, quando nós observamos que tudo isso é o aprendizado que vai nos acelerar o processo evolutivo, eu diria que ele foi tão importante e a gratidão também a esses momentos, né? É isso. Obrigado pela sua participação, então, Lucilena. Bom domingo para você. Gratidão a todos. Gratidão mais uma vez, Grego, por tudo. Bem, agradecemos a senhora Lúcia Helena dos Santos Cordeiro pela sua apresentação e lembramos a todos que o e-mail do Congresso coe.eubiose.org.br estará à disposição de todos os senhores que desejarem fazer contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Lembramos que a próxima palestra, agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima palestra, para a próxima atividade desse congresso, cujo tema será a alma e seus mistérios, logo mais no início da tarde. Lembramos que para a próxima palestra, vocês deverão logar novamente youtube.com/eubioseoficial, porque ao final dessa transmissão, encerra também a transmissão pelo YouTube. Então, de tarde, basta apenas fazer novo login, acessar de novo youtube.com/eubioseoficial e assistir à próxima palestra. E eu finalizo com a frase do professor Henrique José de Souza, que diz: paz, luz, progresso, em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Bom dia e que tenhamos todos um feliz Dia dos Pais.